Salve, salve, nação pelejeira! Eu tô aqui pra falar que esse corte que você vai assistir agora faz parte do Peleja Entrevista, nosso novo programa. E o link do episódio completo tá aqui na descrição, beleza? Espero que você curta esse corte e espalhe pra geral. Tamo junto. Cara, em 2005, você era árbitro de futebol. Você apitava o Campeonato Brasileiro em 2005. Sim, desde 99. E você apitava, e você também era assistente, né? O árbitro principal. Sim. Árbitro principal, eu posso falar assim? Pode. Árbitro central, né, Árbitro que a gente central. fala. E o árbitro assistente adicional ficava atrás do gol e quarto árbitro, que são as três funções que o árbitro tem, né? E depois o árbitro assistente é o bandeirinha, né? Sim. E em 2005, pra quem não sabe, pra quem não acompanha tanto futebol, acha, né? Porque como que você não Ou que sabe não tem disso? nem idade ainda. Ou que não tem idade, era muito novo, mas deve saber, mesmo não tendo idade, já deve ter ouvido. Em 2005 foi um caos, né, no Brasil, por conta da máfia do apito. Havia um esquema de arbitragem que foi descoberto. O jornalista, o André Rizek, inclusive, foi um dos primeiros a noticiarem, a escrever uma matéria sobre, a entenderem a situação. Ele investigou até a Veja publicar no sábado, né? Uhum. E aí havia uma máfia no apito, né, um esquema de corrupção ligado a apostas. E um árbitro central ali, que foi tido como o principal vilão da história. Foram só dois provados, né? Que o principal era o Edilson Pereira de Carvalho. Árbitro da FIFA. Árbitro FIFA. E qual que era o outro? O Paulo José Danelon. Que era um árbitro CBF comigo também. E aí, enfim, foi feito um monte de investigação e tal, um monte de debate. No final das contas, o que foi decidido é refazer os jogos que o Edilson tinha apitado. Porque se não me engano, 11 jogos. 11 jogos. Porque diziam que não daria pra saber se ele influenciou ou não. Ele dizia que não. Que não. Eu acredito que não. Ele dizia os que ele influenciou, né? Ele, inclusive, que ele tentou. Aliás... Que ele tentou. Que ele tentou influenciar. Inclusive, teve um jogo do Figueirense, não lembro o Figueirense alguém, acho que foi 3-3 o jogo. E ele falava que era pra ele prejudicar o Figueirense. Só que o Edmundo, que jogava no Figueirense, não deixava. Ele até falou isso, eu tentei, mas o Edmundo não deixou. O Edmundo fez 3 gols e nem se eu quisesse eu não consegui roubar o Figueirense. Não consegui prejudicar o Figueirense. Então, mas mesmo assim, os jogos que ele falava que não, esse daqui eu não influenciei, por via das dúvidas voltaram. Foram 11 jogos, o Internacional de Porto Alegre estava na frente. Foi. E o Corinthians estava perseguindo ali. E o Corinthians teve... a pontuação do Corinthians mudou, né? Com os jogos refeitos. Lógico. Você apitou algum dos jogos que foram cancelados ou que aí voltaram? Eu respondo a pergunta do Brian, tá? Sim, nesse período, e foi o jogo mais difícil da minha vida, tá? Na verdade, eu não quis, Murilo, te interromper, né? Porque você estava falando. Quando você fala, né? Um esquema de corrupção na arbitragem, é totalmente errado. Por quê? Porque eu estava lá, né? O que aconteceu de verdade? Claro que a gente está falando de uma grande revista, a Veja. Eu assinava a Veja, recebia aos sábados na porta da minha casa. Eu sempre morei em prédio, né? Pra você ter uma ideia, eu não estava escalado nesse final de semana, então eu treinava ou sábado ou domingo, como se tivesse um jogo, para eu poder manter o meu condicionamento físico. Eu estava na academia quando explodiu isso aí, umas 10 horas da manhã no sábado, tá? Porque o Rizek fez uma investigação, não sei se anônimo, não sei, como é que fala? Ele fez por conta própria, né? Alguém passou isso para ele e ele fez aí de uma forma... E depois passou isso para Veja e... Fez independente? Independente. Ele fez essa investigação de forma independente, lógico. Alguém denunciou para ele. Ele começou a investigar, detectou que tinha alguma coisa errada. E, se não me engano, acho que a Veja ou era do Grupo Globo, ou tinha uma ligação muito grande. E ele também fazia parte do Globo Sport TV. E isso explodiu na Veja. E aí eu tenho essa revista. A Veja coloca na capa, Máfia do Apito. E você pega no seu prédio a Veja do nada e tá lá o Edilson na capa. Que vinha no plástico, né, lacradinha, o Edilson na capa e Máfia do Apito. Eles colocam Máfia do Apito. Uhum. Na verdade, nunca existiu Máfia do Apito. Existiu uma primeira máfia de apostadores que começaram até de âmbito internacional, porque não era que nem hoje no Brasil virou febre. Você tem aí o site de apostas brasileiros. Comercial na TV toda hora. Claro, inclusive em camisa de time, que eu achava isso um absurdo, tá? Patrocinando, né? Sim, camisa de time. E eu hoje sou presidente do Paulistano de São Roque, né? E a gente jogou um torneio paulista em 2016 e me ofertaram colocar na camisa do Paulistano um site de apostas. Eu falei, cara, eu não acho ético. Eu tenho um time de futebol, mesmo que seja na 4ª divisão profissional e era campeonato de base,
E iria me ajudar muito o dinheirinho que o cara ia me dar pra eu tocar o projeto. Coincidentemente, no mesmo ano, o Botafogo de Ribeirão tá na final, usando um site de aposta ao vivo na TV aberta. Falei, pô, acho que eu sou muito honesto, eu sou burro, velho, não é possível, né? Bom, enfim, ficou provado que eram apostadores profissionais de muito dinheiro, que usavam o site de apostas internacionais, porque no Brasil não tinha, né? E que conseguiram corromper 2 árbitros, entendeu? De um universo, hoje no Brasil nós somos em 800 árbitros CBF. Conseguiram corromper 2. O Edilson Pereira, que sempre foi um cara meio introspectivo, não era muito de grupo nas pré-temporadas. Eu terminava o jogo, tomava minha cervejinha, mas o Edilson, quando ia apitar no Chile, trazia uma caixa de vinho, entendeu? E o Edilson não tinha profissão, entre aspas, né? Eu sou formado em administração de empresa, educação física, 7 pós-graduações. O Edilson trabalhava em coisas assim que dava pouco dinheiro, entendeu? Vivia de taxa de arbitragem, ou seja, tava fácil corromper um cara desse. Eles pesquisaram pra... Lógico, máfia profissional, que eu tô falando, é máfia dos apostadores. Eles viram uma fraqueza, e coincidentemente também era a época dos bingos, aí sim no Brasil, que nós tínhamos os bingos que eram atrelados a clubes, né, que o dinheiro revertia para ajudar, foi um projeto do governo federal à época, e ele tinha vício de jogatina, de carta e bingo. Então os caras pegaram a isca pronta, falou, meu, é esse cara, ainda mais esse cara pita grandes jogos, velho, FIFA, foram em cima. E o livro dele eu tenho, inclusive, né? Ele narra isso no livro, né? Ele foi uma vez meio com medo, não sei o quê, aí viu que a primeira vez deu certo, aí depois foi uma segunda, já na terceira os caras, coisa de bandido, né? Ô, meu irmão, agora você não quer ir por quê? Você já foi 3, meu irmão, se você não for, a gente cagueta, já era. Como eu aprendi e ensino meus filhos e meus atletas, né? Entrou pro crime e só sai morto, irmão. Ele cometeu esse erro, né? E o segundo, Paulo José Danelon, já não. É um irmão meu até hoje, um irmãozão, de cumprimentar de beijo no rosto. Um cara extremamente extrovertido. Chegamos a ficar 14 dias numa pré-temporada. Ele era o cara que alegrava os 14 dias, que é chato, cara. Nós treinávamos de manhã físico forte, treinava à tarde físico forte, à noite palestra. Na época até o Raí tinha chegado da França. Em 99 e 2000 deu palestra pra nós na pré-temporada, pra falar um pouquinho da arbitragem Europa e tal e tal. Desculpa. E ali foi uma grande decepção. Quando eu vejo o Paulo José Danelon envolvido, mas o Paulo teve indícios fortes de que ele participou, inclusive, jogos mais da Série B, porque o Paulo nem fazia jogo de Série A, muito menos clássico, né? Mas, onde a voz do povo é a voz de Deus, pegaram algumas coisinhas também. Interceptação telefônica, mas o Paulo meio que deixaram ele, deixa pra lá, isso aí, se foi um café pequeno, mas o Edilson prenderam um tubarão. Eu fui fazer o jogo remarcado na Vila Belmiro. Só pra galera entender, Bragueta, então, os apostadores sim, corrompiam o juiz, né? Corromperam 2 árbitros. 1,5, vamos falar assim. Vai um então, grande árbitro, um grande árbitro. Então não era a máfia do apito. E aí esse 1,5 árbitros decidiam alguns jogos, né, influenciavam com base nos interesses desse grupo de apostadores, porque essas pessoas ganhariam dinheiro. Sim, no azarão, né? Se o Edilson conseguisse favorecer o time pequeno, ou o time que a aposta pagava mais, né? Eles ganhavam um bom dinheiro e pagavam o Edilson. Mas ele no livro fala isso. Ele fala o que você começou, Murilo, abrindo esse tema. Que ele não influenciou em nenhum. Ele meio que tentava jogar com a sorte, entendeu? E o que ele não era tão fácil não assim era, mexer. E não é mesmo, e não é. É muito difícil. Mas de muito certa difícil. forma acabou influenciando, né? Porque sim. é o que você tava falando. Os jogos remarcados do Corinthians fizeram total diferença ali. Não, foram. E assim... naquele campeonato. Porque nós tivemos... 2005 o Corinthians foi campeão brasileiro. Foi. E na verdade, assim, é óbvio... Hoje meu amigo, meu padrinho, meu mestre, Milton Neves... Cara, quando ele fala apito amigo, mete aquele apitão do Corinthians, meu, aquilo é um folclore, mas que é ruim pra arbitragem, né? Porque todo mundo acha que o árbitro vai favorecer o Corinthians, apito amigo, que não é verdade. E aí a gente tem todo esse lance, obrigado, Brian, de remarcação de jogos. Coincidentemente, o Edilson tinha feito muitos jogos do Corinthians. E aí no remarque dos jogos aí o Brasil começou a falar, isso é apito amigo, isso é esquema pro Corinthians ser campeão. E coincidentemente a gente começou a ter jogos
que o Corinthians tinha ou empatado ou perdido e ganhando, entendeu? E eu tava num desse. Que jogo que eu estava? Vila Belmiro, Santos e Corinthians, né? Do remarcado.